E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Bíblia Sagrada. O que você sabe sobre ela? Por que teólogos divergem de sua interpretação? Qual a importância de sua leitura e meditação? Existe um código de interpretação que não é ensinado nos cursos de teologia? Seja você cristão ou não, precisa assistir este vídeo até o final para descobrir qual é o código da Bíblia. Nos laços do Calvário que nos une, Shalom a todos, sejam bem-vindos a mais um tratado aqui no canal. O que está escrito na lei e como interpretas? A interpretação das Escrituras é importante para a sua compreensão e não está condicionada ou limitada a líderes religiosos, pastores, bispos, padres, apóstolos, etc. A Escritura diz em Mateus capítulo 10, no verso 25: Graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aquele que busca, encontra. Ao que bate, a porta se lhe abre. Ao que pede, recebe. O propósito de Deus, através da Escritura, é que os homens venham ao conhecimento da verdade. Recebam a revelação pelo Espírito Santo, segundo a proposta da mensagem do Evangelho. O Espírito foi dado a todos. E é da vontade de Deus que nós tenhamos êxito na revelação das Escrituras. Portanto, a partir de agora, vamos entrar num dos temas mais polêmicos e de difícil consenso por parte da maioria dos pregadores, que é a interpretação das Escrituras. Mas aqui não é por instrumentalidade humana, e sim por revelação. A Bíblia Sagrada é um livro que pode ser resumido em apenas um versículo. E podemos passar a vida inteira estudando e nunca conseguir descortinar todos os segredos nela revelados. Bom, acontece que a Bíblia Sagrada é um livro de inspiração divina. E como está escrito, toda a Escritura é divinamente inspirada, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Portanto, uma vez que as Escrituras é uma inspiração divina, não há como interpretá-la segundo os conceitos e a instrumentalidade humana. É em vão. É querer inserir nela o meu DNA, uma vez que ela já possui um DNA próprio, que é a tradução do próprio Espírito Santo. Bom, na teologia aprendemos que ela tem 3 linguagens de interpretação: a linguagem categórica, a linguagem simbólica e a linguagem figurativa. Porém, existem outras formas de linguagem e interpretação que não é ensinado nas salas de aula da teologia, mas que vamos aprender ainda neste tratado. A primeira forma de linguagem que a Bíblia apresenta é a linguagem categórica ou literal. Isso fala de uma linguagem clara e de fácil entendimento, ou seja, uma ordem direta, um conselho, uma doutrina, etc. Veja esse exemplo: não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é uma forma de linguagem direta, indiscutível, que trata de regras de comportamento e conduta, de maneira que a fala não precisa ser decodificada, por se tratar de uma linguagem precisa e de fácil entendimento. Isto é, a linguagem categórica. Uma outra linguagem que a Bíblia apresenta é os símbolos. Os símbolos é uma forma de linguagem mais delicada de interpretação, pois há símbolos de fácil interpretação e outros mais complexos. Vejamos estes exemplos. O mar é um símbolo que representa nações. Mulher é um símbolo que representa religiões, mas também aponta para povos, tribos com suas crenças e valores. Além desses, nós temos outros símbolos importantes como a lama, que representa o pecado, estado de sujeira, rejeição, abandono. Temos o templo, que é um símbolo do corpo humano, também representado por casa, habitação. Estes são dos símbolos que a Bíblia Sagrada descreve e que aponta para uma interpretação dentro de um propósito. Uma terceira linguagem de interpretação é a linguagem figurativa. Esta é a linguagem que usa personagens ou situações que apontam para algo dentro da própria história das Escrituras, ou não. Exemplo, Moisés. Moisés ele diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Moisés aqui é uma figura de Jesus Cristo, assim como o Egito é uma figura de opressão imposta por um mundo idólatra que não reconhece o Salvador enviado para promover a libertação dos cativos. Assim, neste contexto, nós aprendemos que Josué é uma figura do Espírito Santo que conduzirá o povo que crê até a terra da promessa, ou a nova Canaã celestial. Essas são linguagens figurativas ou tipológicas, a linguagem da tipologia de personagens que apontam tanto para um cumprimento nos períodos bíblicos como para profecias dos tempos futuros, ou seja, os últimos dias. Essas linguagens são mais comuns de interpretação da Bíblia Sagrada. Agora, essas não são ensinadas em muitas denominações. Estou falando das linguagens nominais e as linguagens numéricas e suas interpretações. Quando você fala acerca de nome ou números, logo nós pensamos, em caso dos números, uma matemática. Em caso dos nomes, algo natural. Os nomes trazem consigo, na verdade, uma identidade. Assim como os números, ele apresenta um determinado tempo relativo à história. E exatamente neste princípio é que entra essas duas interpretações, e que o fato dela ser muito profunda e de difícil entendimento, talvez seja o caso delas não serem mencionadas com tanta frequência em muitas salas de aulas. Mas o que veremos a seguir é importante que você compreenda para discernir então o que tudo isso representa na íntegra. Vamos lá então? Vamos conhecer essas duas linguagens de interpretação e decodificá-las, pois elas também representam um dos códigos da Bíblia ou uma linguagem de interpretação. Vamos lá? Os nomes nas Escrituras são uma forma de código ainda desconhecido pela maioria de homens e mulheres que confessam a sua fé em Jesus Cristo. O próprio nome do Senhor tem em si um significado. O nome Jesus significa o Senhor salva. Portanto, quando você menciona Jesus Cristo, você está dizendo o ungido do Senhor salva, uma vez que o significado de Cristo é ungido. Todo nome na cultura antiga é dado com um propósito, ou seja,
ao nascimento de uma criança, a um objeto como forma de memorial ou a um acontecimento na história, tudo isso deriva de cada momento que estejam atravessando, tristeza, alegria, condição, toda nação, etc. Isso nos faz compreender o que representa o nome e a sua importância. Um exemplo, Icabote, pois dizia, foi-se a glória de Israel. Então, dado um acontecimento na história, isso acabou gerando então um nome, e aquela criança cresceria com a revelação de um fato que marcou um período da história. Agora, veremos a seguir uma linguagem de interpretação que para alguns não é novidade, mas para outros é. Então, por isso, nós iremos fazer menção aqui neste momento. Papel e caneta e anote essas referências. Vamos lá? Adão significa homem ou ser humano. Sete significa determinado ou definido. Enos significa mortal ou homem. Cainã significa pena, aflição ou adquirido, possuidor. Malalel significa santo de Deus ou louvor a Deus. Jared significa descerá ou descendente. Enoque significa ensino ou consagrado, dedicado. Matusalém, sua morte trará ou o homem da lança, que indica também juízo. Lameque, sem esperança, pobre ou poderoso. E Noé significa descanso, vida longa. Esses nomes estão no livro de Gênesis, como você pode observar na referência que está aparecendo para você agora. Então, a junção desses nomes, dado ao momento da história, e se nós colocarmos eles de uma forma de frase, nós teremos uma interpretação, ou seja, visto que até 2 significados por nome, entenderemos que existe aí a necessidade de decodificar a sua interpretação, sem sair do contexto. Por isso, apresentaremos aqui para você 2 formas de interpretação dentro das mesmas traduções. Ok? Vamos lá então? Ao homem foi determinada mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará aos sem esperança ou aos pobres de espírito descanso e vida longa. Essa é a linguagem de interpretação dos nomes, seguido de uma frase direta na sua organização e não de forma tradutora, como nós lemos no significado de cada nome. Então, pegamos o nome e o seu significado, alinhamos elas, na sequência, e então fizemos uma correção ortográfica para que então possamos compreender o que a frase ou significado de cada nome representa. Veremos agora a tradução, uma segunda tradução, dentro do significado ainda dos nomes do que acabamos de ler. Elas são: ao ser humano foi definido que o homem foi adquirido para louvar a Deus, e o descendente consagrado como homem da lança ou do juízo trará poderoso descanso. Em suma, as 2 traduções elas harmonizam no seu contexto para trazer à luz o entendimento do propósito de Deus para a humanidade. E essa profecia aponta para Jesus Cristo, ungido do Senhor para salvar. Por isso é importante nós compreendermos o que a Bíblia Sagrada diz. Não se trata apenas da sua literatura. Como havíamos dito anteriormente, quando você lê as Escrituras, há um vasto oceano diante de você, todo seu. Mas quando você medita nela, é a mesma coisa de você mergulhar dentro do oceano e perscrutar todas as riquezas insondáveis que há dentro deles. Por isso, a importância de se ler e se meditar no conteúdo das Escrituras. É nela que encontramos a revelação.
pois somente aqueles que estão dispostos a mergulhar neste oceano é que receberá da parte do próprio Espírito Santo as revelações vivas e eficazes que só o Senhor pode nos trazer. Existe ainda uma quinta linguagem de interpretação. Estamos falando dos números. A numerologia bíblica, ela é um fator imprescindível na interpretação das Escrituras. E a revelação que recebemos dentro dela é avassaladora, é maravilhosa. Por isso, talvez, chegue a ser até assustadora em alguns textos, em algumas traduções. Portanto, a numerologia bíblica mencionada aqui é um dos principais métodos de interpretação das Escrituras. É a junção deles dentro de seu contexto que trará a revelação. Não estou falando da numerologia religiosa ou de jornais. Estou falando daquela que o próprio Deus nos deixou como forma de linguagem profética. E é o que vamos ver a partir de agora. Quando lemos nas Escrituras, eu não vou citar todas a numerologia para não ficar enfadonho a sua tradução. Mas vamos começar pelo princípio básico, do 1 até o 12. E aí, a partir daí, nós teremos assim a definição do que esses números ou esses algarismos representam. Primeiro, o número 1. O número 1 representa divindade, Deus único. A Escritura diz: o Senhor ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. A Escritura diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, o número 1 aponta para a divindade, o Deus único. O número 2 representa companheirismo, ajuda, aliança. A Escritura diz, no livro de Eclesiastes, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o seu companheiro o levanta, mas ai do que estiver só, pois caindo ele, não haverá quem o levante. O número 3 representa a Trindade. Nós compreendemos e aceitamos que os três são um, ainda que haja divergência desse ponto de vista. Por exemplo, a Escritura diz que há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Então, a partir daí, temos a compreensão de que os 3 são um. O corpo humano, por exemplo, o ser humano, ele é composto por 3 elementos: espírito, alma e corpo. E você não consegue dividi-los. Os 3 trabalham em concordância. Mas se você olhar para o ser humano, você encontra uma só pessoa. Se você pergunta pelo nome de seu pai e sua mãe, você vai ter definição de que ela representa. E quando você olhar para tal pessoa, você identificará que ali é apenas uma pessoa, composta por 3 elementos: espírito, alma e corpo. Não é o caso de debatermos a respeito, mas a crença na Trindade, como o Pai, Filho e Espírito Santo, e os 3 são um, isso é indiscutível no conceito de fé do cristianismo. O número 4 representa equilíbrio. A Escritura diz em Gênesis que Deus fez com que 4 rios jorrassem a partir do Éden: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Nós temos a expressão os 4 cantos da terra. A cidade santa que desce do céu, por exemplo, ela é quadrangular. São 4 cantos. E em cada lado dessa cidade são 3 pérolas, sendo este o número 12, ao qual iremos falar um pouco mais adiante. Mas compreendemos que a Arca da Aliança, o altar de bronze, que é o altar do holocausto, a mesa dos pães, eles tinham 4 argolas.
Essas 4 argolas, quando sustentadas pelos varais, dão um equilíbrio na mobilidade dessas mobílias. Então nós encontramos também o número 4 na expressão de Ezequiel, em sua visão, que viu as 4 imagens no céu. A imagem de homem, a imagem de boi, a imagem de águia e a imagem de leão. Além disso, temos aí os 4 evangelistas, que compõem os evangelhos, que tratam da biografia de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando Jesus ordenou aos discípulos que fossem anunciar o evangelho, ele diz: ide e pregai o evangelho, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Temos então a exposição de 4 elementos. Mais uma vez encontramos que o ponto de equilíbrio das Escrituras está no número 4. O número 5 representa graça, redenção. É o propósito de Deus cumprindo-se em Jesus Cristo. As 5 feridas de Jesus: os pés, as mãos e o lado, a lança que os traspassou. Na sua ressurreição e aparição aos discípulos, ele não apareceu com as costas dilaceradas, com o rosto desfigurado, mas ele apresentou as marcas que estavam em seu corpo, que são irremovíveis, que é a marca das mãos, dos pés e do lado, apresentando que o propósito da redenção pela humanidade havia se cumprido nele, além também dos 5 nomes proféticos: maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz e Deus forte. Portanto, o número 5 aponta para a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue. O número 6 representa o homem, aponta para a humanidade. A Escritura diz que Deus, em 6 dias, criou todas as coisas e no 7º descansou. No 6º dia foi a formação do homem. A Escritura diz que o homem deveria trabalhar por 6 dias e dar descanso sobre a terra. 6 anos e descansar no 7º ano. O número 6 representa o tempo do homem também na terra. Representa o trabalho do homem, as obras do homem. Aí nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 18, quando a Escritura diz: aqui é a sabedoria e entendimento para que se calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Este número é 666, o número 666. É a divindade, é um homem querendo ser Deus. Mas esse é um outro assunto para um outro vídeo e não vamos ater nele para não criarmos uma polêmica maior e não sairmos fora do propósito da interpretação, pois também este é um código que precisa ser compreendido por parte daqueles que confessam a fé. O número 7 representa perfeição, conclusão de uma obra que se iniciou. Bom, voltemos então em Gênesis, quando no 7º dia Deus descansou. Descansou do trabalho de toda a sua obra, porque havia concluído. Nós compreendemos que o número 7 é o número da perfeição, mas também representa os 7 Espíritos de Deus. Tudo isso é uma forma simbólica, estes 7 Espíritos. Não que Deus possua 7 Espíritos, mas representa a ação do Espírito Santo, concluindo a obra perfeita de Deus realizada no homem e na terra. Isto mostra o quanto que Deus é perfeito em tudo quanto Ele faz. Isso é indiscutível. A obra de Deus, ela é maravilhosa. Nós não sabemos compreender as obras que Deus faz, mas temos o discernimento que tudo quanto Ele está fazendo é bom, perfeito e agradável. Número 8. É interessante o formato do número 8, porque se você coloca ele tirando a posição vertical e coloca na posição horizontal, nós temos o que para a nova era é o símbolo do infinito. Bom, não deixa de ser, mas é um infinito de uma aliança irrevogável
que Deus fez com o homem. Nós temos o desenho de duas alianças. O número 8 é o número de Cristo, é o número de Jesus Cristo. Aí você acompanha este desenho. Estava no céu, desceu à terra, foi às partes inferiores da terra, ressuscitou dos mortos e ascendeu-se ao céu. Aí nós encontramos a revelação do número 8, que é a aliança que Deus fez com o homem caído. E mais incrível, um dos significados do número 8 é novo nascimento. O novo nascimento está na pessoa de Jesus Cristo. Ora, nós sabemos que o fato de uma pessoa se autoproclamar evangélico, crente, católico, isto não é nada segundo as Escrituras. A sua confissão de fé dentro de um dogma, isso não é nada. O que faz diferença é um novo nascimento. É quando o homem deixa de ser criatura e passa a ser filho. Existe uma máxima que tem que ser compreendida por parte de todos aqueles que confessam a fé. Nós compreendemos que, em relação à pessoa de Jesus Cristo, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Em relação ao Espírito Santo, nós somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. E no que tange a Deus, nós não somos servos, nem evangélicos, nem cristãos e nem crentes. Nós somos filhos. Há uma paternidade que Deus nos deu por Jesus Cristo. Portanto, quando você se achega a Deus em oração, o princípio que Jesus nos ensinou é: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Não é Deus nosso, Senhor nosso, embora seja uma expressão de respeito e reverência, mas a expressão para quem reconhece a sua paternidade é Pai nosso. O número 9 nas Escrituras, diferente do que muitas pessoas já ensinaram, o número 9 representa plenitude. A plenitude de Deus inserida no homem. Quando lemos as Escrituras, apenas em 3 cenários no Novo Testamento encontramos a revelação do número 9, em forma de ensinamento. Primeiro, em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Quando Jesus cita as bem-aventuranças, quantas bem-aventuranças você encontra na totalidade dos versículos? 9. 1 Coríntios, no capítulo 12, a Escritura fala acerca dos dons espirituais. E se você for contar os dons que Deus distribui aos homens para cumprir o seu propósito, a plenitude dos dons espirituais são 9, os 9 dons espirituais. Quando você vai para Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, temos a definição do que se trata o fruto do Espírito Santo. E para nossa alegria, a definição do fruto do Espírito Santo se resume-se em 9. Então é a plenitude de Deus inserida no homem em bem-aventuranças, dons espirituais e fruto do Espírito Santo, para que aquele que se achega a Deus seja cheio da sua graça e da sua plenitude. O número 10 representa decálogo, lei, ordem, governo. A expressão do número 10 é muito interessante, porque ela aparece na parábola das 10 virgens, ela aparece na biografia de Jesus, na manifestação ou aparição dos 10 leprosos. Nós encontramos também o número 10 na besta que emerge do mar. 7 cabeças e 10 chifres. Chifre é um símbolo, significa poder. Cabeça também é um símbolo, significa autoridade. Então vemos que o poder exercido pelas autoridades é uma afronta contra Deus e seus princípios. E não muito menos importante de tudo isso, encontramos o decálogo, a lei de Deus. Em Êxodo, no capítulo 20, os 10 mandamentos. E ali está a vontade de Deus inserida em seu povo.
na teocracia, no governo de Deus, onde sua lei é boa, perfeita e agradável. O número 11 representa rebelião. O número 11 aparece num texto onde, aos 21 anos, começou a reinar em Jerusalém, em Judá. E por 11 anos reinou e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu não haverei de adentrar na exposição do número 11, porque há um tratado que será lançado que nós vamos falar com mais clareza sobre o número 21 e o número 11. Se nós pegarmos a junção do número 11, a soma é 2. 1 mais 1, óbvio, é o 2. Significa uma aliança de rebelião contra os princípios e os mandamentos de Deus. É um assunto muito delicado, ao qual veremos num outro tratado. Falamos então sobre o século XXI, onde a rebelião que começou nos dias de Nimrod se estendeu, sendo concluída a sua obra neste século. Mas é um outro assunto para um outro tema, numa outra ocasião. O número 12. O número 12 representa a plenitude apostólica, também soberania divina e soberania no tempo. Deus é atemporal, nós sabemos disso, mas nós estamos condicionados ao ciclo do tempo. E é algo que precisamos também compreender, porque se você meditar, o tempo do ano é 12 meses. O dia, 12 horas. A noite, 12 horas. Quando Deus determinou que haveria de trazer o dilúvio sobre a terra, Ele deu um tempo para o homem se arrepender. E esse tempo que foi dado ao homem na construção da arca foi de 120 anos. E aí, novamente, encontramos a plenitude do tempo. E ali está o número 12. 120 múltiplos também de 12. A Escritura fala que a entrada das portas para o reino celestial eram 12 pérolas. 12 portas. E aí vemos que a soberania divina define os termos para que aquele que quiser adentrar pela cidade santa tem que passar por essas portas. E essas 12 pérolas, compreendemos aí que são irritações, provações que vão surtir o efeito para que quanto maior a provação, maior também seja o louvor a ser recebido. Bom, até aqui nós falamos sobre o significado dos números. Há muito mais coisas por detrás de tudo isso. Não há tempo hábil e também não é o caso de ser enfadonho na interpretação e na aplicação. Mas é importante que, como uma pessoa que confessa a fé em Cristo, você compreenda o que as Escrituras nos ensinam e o que elas requer de nós. E que a partir daí, coisas grandes e firmes, o Abba possa revelar a vocês. Compreendendo que toda Escritura é divinamente inspirada. Portanto, creia nas Escrituras e em tudo quanto nela está escrito, pois as Escrituras é a manifestação do poder de Deus. Encerramos aqui nosso tratado desta edição. Espero em Deus ter contribuído para que a tradução e a interpretação das Escrituras te seja ao menos ampliado. E se houver alguma dúvida, poste nos comentários, comente aí o que é novo para você, o que você já tinha ciência, compartilhe conosco a outras pessoas que precisam conhecer as verdades bíblicas. E se você tem conteúdo para compartilhar, fique à vontade para deixar nos comentários. Este é o propósito do canal. Aprendemos por revelação. Aquilo que estava em oculto, trazemos à tona. Portanto, agradeço a todos pela atenção, pela participação. Não deixe
de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar com outras pessoas e comentar para que também possamos conhecê-lo e a partir daí compartilharmos mais também das revelações bíblicas. Deus abençoe a todos nos laços do Calvário que nos unem em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna. Shalom a todos.